A razão de eu escolher esse tema é porque nós vivemos uma época em que o sentimento de desencanto é tão grande que eu fui convidado a fazer esse mesmo tema no Irmão Aniceto. E pela intuição que, felizmente, a gente recebe, graças a Deus por isso, a gente percebe como realmente nós estamos precisando de ter um encontro mais ostensivo e presente com a aceitação. Essa parte da verdadeira pureza, que está no capítulo 8, os bem-aventurados, os que têm puro coração, parece que nós vivemos uma época de evolução muito grande no aspecto da aceitação das diferenças, do amor maior à natureza, do verdadeiro significado do que realmente a gente ter mais acolhimento com o irmão, mas, ao mesmo tempo, parece que recrudesce um sentimento de intolerância também muito grande, com a necessidade de ter paciência, de ter um pouquinho mais de observação em volta, primeiro partindo de dentro da gente. Nós nos preocupamos tanto em que o outro lave a sua mão para comer, e estamos aqui pegando uma coisa assim, estamos pondo na boca o dedo sujo para dizer: eu estou escandalizado, ele não lavou a mão para comer, com a nossa própria mão suja. A gente tem uma dificuldade muito grande em olhar para a gente, não porque o movimento seja complicado, basta nós fecharmos os olhos. Talvez a dificuldade seja porque, quando fechamos os olhos, a gente vê realmente o que acontece com isso. Eu sempre convido a gente para fazer uma reflexão. Faça um breve retorno, um breve olhar para dentro de você e lembre-se de alguma atitude errada que você tomou, que nós tomamos. Quando eu digo você, é porque a gente está numa plateia e há uma direção daquilo que eu estou falando. Mas primeiro precisa começar por mim. Eu costumo dizer que quando a gente está nessa posição de palestrante, eu acho muito isso para mim, eu preciso conhecer ainda muito mais, mas enfim, que seja. Há uma ilusão, a gente percebe isso quando às vezes alguém vem trazer para a gente um feedback, né? Você sabe como é isso? De que a gente tem uma posição privilegiada, de que a gente tem um conhecimento muito grande, que tem provavelmente uma conduta muito boa. Pelo menos em relação a mim, eu gostaria de dizer a vocês, o que eu digo sempre: se tivesse um raio-x da alma aqui, onde vocês pudessem me ver, vocês diriam: nossa, coitada dessa parte. Mas, em compensação, o que me resta de bom nesse cadinho de vontade de evoluir é que eu busco sempre olhar para dentro de mim, exatamente para tentar ver aonde que eu posso estar sendo responsável pelo desandar das coisas à minha volta, aonde eu posso contribuir para poder reparar alguma coisa que eu deixei mal resolvida. Porque o que diz para nós a leitura, eu vou ler um pequeno trecho da parte bíblica, que traz a reflexão, e era ironia em cima de ironia. Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai o vosso pai e vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito ao seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faça a Deus vossa é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam, assim, inútil
o mandamento de Deus pela vossa tradição. Ou seja, faço o que eu digo e não olho o que eu faço. Resumindo, é exatamente isso. Né? Então, é claro que isso é uma linguagem metafórica a partir disso aqui. É óbvio que, sobretudo em tempos de ainda resquícios dessa pandemia, ou mesmo antes dela, ou em qualquer tempo, é necessário que nós tenhamos higiene. Isso é óbvio. Mas nós somos suficientemente amadurecidos no conhecimento para entender esse sentido da palavra. Então, Jesus Cristo firmemente disse: hipócritas, bem profetizou de vós, Isaías, quando disse: esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. E é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse, refletiu bastante sobre aquilo que tinha acontecido, minutos ou horas antes: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem, isso ficou famoso. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. A comer sem haver lavado as mãos, não é o que torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram. Né? Ele, porém, conhecedor bem daquilo que falava, respondeu: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, ambos caem no poço. Se a gente for olhar isso aqui pelo pé da letra, parece que Cristo estava muito irritado. Mas, irmãos, o que nos irrita mais do que a hipocrisia de pessoas, ou o que nos envergonha mais, porque irrita-nos quando os outros fazem. A nós cabe um envergonhamento, ainda que seja só interno, do que essa hipocrisia de apontar o dedo e esconder a própria mão atrás de si, esconder o próprio umbigo. É preciso que a gente entenda que nós somos propensos a isso. Isso é natural desde criança. Você pergunta para uma criança inocente: você que derrubou? Não, não foi eu que derrubei, não. Porque a gente cresce numa cultura de que a verdade, ela prejudica às vezes, dependendo da forma que fala. Mas a gente precisa entender que a verdade liberta. Parece uma coisa pueril, mas é pueril. Eu sempre falei isso para os meus filhos. E um dia eu fui pego numa mentira muito grande, que me custou bastante. Imediatamente eu baixei a cabeça, respirei fundo, levantei, olhei para os meus 3 primeiros filhos e falei: aquela dor pelo que havia sido feito, pelo que tinha acontecido, existiu. Mas durou pouco os efeitos deletérios dela, porque eles perceberam que eu me libertei. Eu falava para todos os meus filhos: não mente para o papai, nunca bati nesses meninos, nunca depreciei, realmente criei os meus filhos tudo dentro do preceito que eu aprendi na minha própria doutrina. Mas, instintivamente, a gente recebe a intuição e, felizmente, a gente consegue. São 5 filhos maravilhosos, que eu costumo dizer, bons cidadãos, né? Que engloba tudo. Mas sempre disse, de uma forma pueril, como estou falando aqui. Quando você mente, você fica naquela expectativa. De todo jeito, você está aprisionado. Quando será que vão descobrir a verdade? E se descobrir, o que vai ser? Qualquer ironia, piadinha que alguém faça, será que ele já sabe? Por mais simples que seja, pode ser uma surpresa. Não estamos falando também, ninguém vai ser condenado, você está preparando uma surpresa para alguém no aniversário. Mas é aquela tensão natural, aquela adrenalina que está. E quando é algo mais sério? Então é preciso que mesmo nós, maduros que somos, e que somos todos os dias postos a necessidades de tomar decisões,
pensemos sempre na verdade, ou na forma da verdade que nós vamos conduzir. Quando digo na forma, é porque, às vezes, realmente é necessário que nós busquemos uma forma mais suave de dizer uma verdade. Isso vai desde um profissional de saúde que precisa falar para uma pessoa que ela tem uma doença grave, que precisa de um tratamento, até mesmo alguém que vai revelar algo muito sério, um erro que cometeu, mas que tem que ser escancarado. É lógico que quando a gente fala de expor a verdade, de não se colocar de forma hipócrita naquilo que vai fazer, a gente não está querendo aquela visão que algumas pessoas falam, eu falo na lata mesmo. Não, não é assim. É preciso que nós, primeiro, tenhamos a verdade dentro de nós. É preciso, primeiro, que a gente tenha controle sobre o mundo. Quando a gente toma, que é um termo muito recorrente na psicologia, né? Toma posse de nós mesmos, nos tornamos mais fortes. É algo assim como, por exemplo, esse recipiente de álcool gel. Não é meu. Mas, de repente, Cesar chega para mim, mas que negócio bonito, eu gostei da transparência dele, é muito bonito, mas não é meu. Rapaz, pois é, tá aí, é do pessoal, não tem como. Mas ele é meu, mudou. Ele é meu, eu trouxe, coloquei aqui. Aí ele chega e fala a mesma coisa para mim. Nossa, mas é bonito, isso aqui é diferente, né? Ele é bonito, é bom para a gente colocar. É seu, porque ele é meu. Então, quando eu tomo posse de mim, quando algo é meu, eu posso dar para quem eu quiser. Então, se eu tenho dentro de mim a verdade absoluta baseada no ensinamento que eu busco, baseado na conduta que eu escolhi, e baseado, acima de tudo, na evolução que eu quero ter, eu estou realmente de posse de mim. Aí nada vai me abalar. Falando dessa forma, a gente chega a pensar, tá, mas isso é uma coisa meio utópica, né? No mundo corporativo, onde a ética não pode prevalecer tanto, senão você é capaz de perder uma promoção se você for muito ético. No mundo onde, na competição, não dá para a pessoa realmente não agir com rudeza, com brutalidade, para poder sobrepujar o outro, porque senão perde um jogo, por exemplo, tá certo. Mas o Cristo falava, você faz no mundo fazer parte dele, tudo bem. Agora, fazer parte não é se submeter, é buscar se adaptar. E se adaptar não quer dizer agir de forma cínica, não, o mundo está ruim, então eu vou ser ruim um pouquinho, porque não tem jeito. Não. A gente sabe que uma coisa muito comum na nossa doutrina é que, a despeito dela pregar muito amor, muita tolerância, muita aceitação, a espiritualidade é rígida. Se a gente for olhar o processo de desdobramento, de consequências, a gente até chega a dizer que Deus é vingativo. Se nós formos olhar as várias leituras que nós temos da própria obra de André Luiz, onde uma coisa acontecida lá na Guerra do Paraguai, por uma atitude desmedida e covarde de alguém, vai replicar numa próxima encarnação nas mesmas circunstâncias, a gente não tomar cuidado, a gente tem uma visão meio equivocada de que Deus é vingativo, Deus é mau. Tal é a seriedade com que as coisas se desdobram na nossa doutrina. Então, quando a gente está nesse mundo, buscando se adaptar ao jeito dele, porque nós estamos aqui por uma razão, e se nascemos nessa época, é porque era para ser desse jeito. Então, nós temos sim que aceitar a maneira como as coisas são, mas temos que aceitar também que nós estamos aqui para evoluir, seja pela escolha que fizemos, como a gente bem sabe que pode fazer, seja pelo destino que nos foi dado. Parece que se a gente falar assim, soa muito rigoroso, mas não soa. Basta que a gente olhe para dentro de nós mesmos e entendamos a paz que nós sentimos em agirmos corretamente. A gente sabe, eu não sou entendido em saúde, mas a gente vê tanta coisa sobre hormônios, ocitocina, esses hormônios que nos faz sentir bem. É comprovadamente, cientificamente comprovado que o bem-estar da gente é muito grande quando a gente faz o bem. Isso é real. E a nossa vontade inata é de não sermos maus. Basta ver o bandido mais corajoso, ele quer negar a atitude dele. Claro que ele quer ter diversão um pouquinho para poder sair dos rigores da lei e da pena que ele pode causar assumindo a sua culpa.
Mas mesmo em circunstâncias normais, quem faz o mal quer sempre esconder. E nem sempre é só por covardia, porque a nossa natureza, ela é uma natureza para ser boa, para ser do bem. Aí a gente fica meio confuso. Eu fico. Eu tenho, às vezes, conversas com ateus que chegam para mim, às vezes gostam de me encantoar, né? Porque eu também sou muito questionador. Aí eu, às vezes, falo, rapaz, eu realmente tenho as minhas dúvidas sobre essas questões, questões melindrosas. Por que que tinha que ser desse jeito? Por que que já não foi tudo tão certo? Às vezes, as narrativas em todas as religiões, o processo de criação nossa e da manutenção da nossa vida soa meio mitológico. A gente, quando começa a observar as coisas da mitologia grega, a forma como os deuses negociam com os semideuses ou com os humanos mortais, às vezes parece muito a maneira como no nosso Velho Testamento é falado também, como Abraão foi fazendo, toda a sua história, situações como aquela de pôr uma faca no pescoço do filho, e na hora do... Mas aí, nessas horas, eu me alivio lembrando do que está lá no livro 3 de João, né? Quando Nicodemos, como era comum, né? Os chefes, os sacerdotes judeus, os líderes do Sinédrio, enfim, os homens maiores, gostavam de questionar de forma irônica Jesus Cristo sobre aquela questão de renascer, né? Faz ironias, tem que voltar para o querido amado, que a gente sabe da passagem. Aí ele fala, se eu vos falo das coisas da terra, você não entende o que dizer das coisas do céu. Então, eu penso assim, nós não podemos nos ocupar tentando questionar. É lícito que a gente questione, porque quanto mais a gente questiona, mais a gente tem a oportunidade de achar alguém que nos clareie. O questionamento nos instiga a buscar mais conhecimento, e isso é salutar. Quanto mais a gente pode ter o conhecimento, mais a gente está preparado para lidar com os questionamentos. Isso é realmente importante. Mas a gente não pode ocupar o tempo no questionamento e deixar de lado a busca pela aceitação daquilo que não entende, mas sabe que, mesmo não entendendo, a gente sabe o que é o certo a fazer. Eu penso que nós vivemos uma era, eu não sou dado a essas coisas de profecias e tudo mais, mas eu penso que nós estamos realmente caminhando para uma era de resolução das coisas. Nós temos que voltar a um princípio da doutrina espírita, é uma história muito interessante que se conta, de que um dia um homem se encontrou, uma história já começa assim, em um lugar onde várias pessoas estavam alinhadas para ir ao seu destino. E cada uma viria receber uma carga, que era uma cruz, simbolicamente. E todos tinham meio que como que uma tapadeira, que não viu o que tinha do lado, sabia que tinha pessoas para ir a um destino. Aí, de repente, todos saíram com a sua cruz no ombro. E alguém percebeu que uns arrastavam com um peso incrível, outros já tinham uma menor e adiantavam mais no processo. Ele próprio estava com a muito pesada, de repente passou alguém, um tocozinho tão pequenininho assim, que põe debaixo do braço e estava. Ele falou, mas está errado? Não está certo. Aí ele pegou, achou um jeito, achou uma ferramenta, bateu e foi quebrando a dele para ela ficar mais leve, e outros passavam e não conformavam com aquilo, até que ele conseguiu diminuir o tamanho da cruz. E assim foi. Aí acelerou mesmo. Só que ele chegou, como ele estava numa linha, ele chegou num ponto em que ele não podia passar para lá nem para cá, ele tinha uma linha de abismo, daqui até lá. E a ponta dele era desse tamanho. O de lá era um pouco maior, o de cá era um pouco menor, mas ele percebeu que todos que chegavam tiravam a cruz do ombro e era exatamente a medida de passar para lá. Aí ele olhou para dentro e viu que não dava. Ele coçou a cabeça, pensou, e sempre tinha alguém ali do lado, né? Pois não, ele falou, eu não sei como é que eu vou fazer agora, porque eu preciso atravessar e minha coisa toda, mas acontece que o que o senhor fez? Não, todo mundo podia vir depressa, eu vim também, eu quero chegar no meu destino. O problema acontece que a cruz do senhor era o exato tamanho que o senhor tinha que atravessar. E agora? O senhor volta lá, pega ela de novo e vem, porque esse é o caminho do senhor. Então, meus irmãos, é sempre falado por esotéricos, mas também por espiritualistas, por nós espíritas, que a gente está na era
realmente de mudança, de patamares. Eu, pessoalmente, penso o seguinte, sendo ou não sendo, nós não devemos perder a nossa oportunidade. Quando alguém vem me questionar de outra religião de uma forma saudável, às vezes, nem tanto, eu falo que, acima de tudo, o processo reencarnatório é uma questão de justiça. Eu vejo primeiro dessa forma. Não tem outra forma da gente falar. E daí a gente desdobra, fala alguma coisa, mas é importante que a gente entenda o seguinte: e se não fosse do jeito que a gente acredita? E se realmente, quando a gente passar para o lado de lá, vendo o lado de lá, não fosse do jeito que a gente queria, mas só o fato da gente acreditar nisso e buscar viver de uma forma boa, em união com o nosso semelhante, sabendo que nós fazemos parte desse todo, né? E só quando a gente vê o semelhante como parte desse todo, a gente sabe que evolui, a gente já ganhou. Se a gente olhar para a nossa doutrina como a grande oportunidade que ela nos dá de nos limparmos, se nós não acreditarmos, ou se nós viermos a ser desencantados de que não era do jeito que nós queríamos, já terá valido a pena nós temos buscado viver em tanta harmonia uns com os outros. Porque só quando a gente resolve uma diferença com alguém, em que a gente liberta-se daquilo e passa a seguir em paz, é que a gente percebe o bem que faz viver em harmonia. Não é que nós queiramos que a vida seja como aquele livro. O Eterno Mundo de Poliana está tudo bem. Não, não está tudo bem. Nós sabemos que ao sairmos daqui, nós vamos enfrentar um mundo de dificuldades. Sabe-se lá o que cada um tem em casa mal resolvido. Sabe-se lá o que cada um tem mal resolvido em termos de negócios, em termos de finanças. A vida é isso aí. Não tem como agora. Uma coisa é certa. Quaisquer que sejam os problemas que estejam acontecendo ao longo desse nosso momento aqui, lá fora, nós estando em paz e objetivamente voltados para buscar uma harmonia com aquilo que nos cerca, nós já teremos, no mínimo, uma tranquilidade maior para resolver. A gente sabe disso. Eu costumo dizer, todas as vezes que a gente fala de coisas tão óbvias, coisas tão significativas para todo mundo, que são óbvias, são aparentes, mas que se a gente ainda tropeça, é porque, de fato, a gente não olha para a pedra. A gente está olhando assim, a gente sabe que tem uma pedra, a gente sabe que tem um garrancho, mas às vezes a gente confia tanto, ou a gente quer tanto se livrar do que quer que nos colocou naquele caminho, que a gente esbarra no espinho, a gente tropeça na pedra. E essa é que é a questão. Nós, às vezes, precisamos mais olhar o tipo de comida que nós vamos comer do que propriamente preocupar em lavar as mãos. Nós chegarmos, usando a linguagem metafórica, num restaurante em que a gente fica meio em dúvida com a comida por causa das condições que a gente olhou, de que adianta a gente ir lá no banheiro e lavar bem a mão, aquela coisa de vir e já pôr um prato e comer? Às vezes, o mais importante é a gente, disfarçadamente, dar uma olhadinha direitinho, se der para dar uma pincelada de olho na cozinha, porque a vida da gente tem sim, as nossas mãos podem estar cheias de bactérias e coisas mais. Mas, às vezes, um descuido naquilo que a gente está vendo pode trazer para nós um desarranjo intestinal muito grande, que a culpa não será da mão suja. Ou seja, nós temos que entender que a nossa observação ao mundo que nos cerca pode nos livrar de muito mais coisas do que pode imaginar a nossa imprevidência. Às vezes, o simples fato de nós observarmos um desarranjo com que o irmão se refere à nossa doutrina, uma forma como ela aponta para nós, não, isso está errado, pode ser desse jeito. Se nós tivermos um olhar de mais compaixão, de mais humildade, talvez nós busquemos dentro do nosso próprio conhecimento, falar com alguém ou buscar na nossa literatura algo que justifique melhor. E que mal que tem se às vezes alguém chega para a gente e planta uma duvidazinha no nosso coração. Se nós tivermos humildade suficiente para tentar entender o que nos cerca e o que isso pode fazer na compreensão e no acerto, o que isso pode nos ajudar.
a caminhar melhor com os outros, tanto melhor, não terá mais nenhum problema. Então, quando eu penso que quando Cristo falou dessa preocupação das pessoas preocuparem-se tanto com as suas tradições, fazerem manter o seu jeito de ser e não observar realmente o que significa, ele estava falando das mudanças de paradigmas que precisava se ter naquela sociedade, novos tempos, novas maneiras de verem as coisas, mas, acima de tudo, novas posturas em favor do que é certo. É como se a gente fosse cobrado todos os dias. Se a gente observar esse processo de ressurreição, esse dogma da ressurreição do Cristo, né, a gente pode entender o seguinte, aceitando como uma coisa na nossa vida prática, que a cada ato bom que a gente faz, a gente está ressuscitando. E a cada ato mau que a gente faz, a cada falsidade, enfim, a cada coisa ruim, a gente está matando-o novamente. Então, para que a gente possa absorver os ensinamentos que Cristo nos traz, através das parábolas, através da filosofia de Paulo, que por conta daqueles ensinamentos, daquela conversão, trouxe tanta riqueza filosófica e moral de nós, a gente realmente pode encontrar um caminho de uma maneira muito mais fácil. Soa muito óbvio, não soa? Mas observem dentro de vocês se, do mesmo jeito que soa óbvio, se soa fácil. Não soa fácil. Soa fácil na interpretação, mas na prática nem sempre. Senão nós não estaríamos olhando para dentro de nós e observando alguns equívocos que a gente cometeu, mas às vezes nem era um equívoco, a gente tinha consciência que estava fazendo. A gente tem que se perdoar, sempre a psicologia nos ensina isso. Então a gente não pode ficar remontando em erros do passado, não é isso que a gente propõe, de forma alguma. Se assim fosse, eu mesmo não teria paz, não tinha cara nem para estar aqui com você. O que se faz, o que se propõe, o que se observa é o seguinte: da mesma forma, quando você errou, você deu o que tinha, era aquilo que você queria fazer, era o que você podia fazer. E muitas vezes você estava nas melhores intenções. Ponto final. Mas hoje você tem consciência das consequências que aquilo trouxeram, as consequências que vieram daquilo. Você tem. Então, é a partir dessa análise que você enriquece o seu aprendizado. E aí que vem, além de você aplicar na vida prática sua, porque nós temos muito tempo ainda pela frente, se tivermos um dia, é tempo para poder evoluir. Nós temos tempo e nós temos as novas gerações que nós podemos cuidar. Esse, sim, é outro grande objetivo, é outra grande responsabilidade que nós temos. Então, meus irmãos, eu já passei 2 minutos aqui. Eu queria dizer para vocês que o verdadeiro significado, para mim, dessa questão toda que Jesus falava, é exatamente a nossa despreocupação, às vezes, em observar melhor a nossa volta, o que está acontecendo. A nossa intolerância para com o erro do outro, a nossa impaciência para com a busca da melhora do outro e, acima de tudo, a nossa preguiça em buscar nos evoluir. Porque tem aquele vídeo famoso que circula por aí, e ele diz uma coisa muito interessante, que é o seguinte: 3 coisas condenam qualquer pessoa e não deixará na felicidade: não ter gratidão, reclamar de tudo e jogar a responsabilidade no Deus. Então a gente tem que pensar na escolha que a gente faz para o dia a dia da gente. E para encerrar, eu quero ler um poema rápido do meu primeiro livro aqui, que coincidentemente eu tirei do violão, e aí eu lembrei que tem esse verso aqui a respeito das responsabilidades dessas escolhas que vão fazer ser importante ou não nós lavarmos a mão daquela forma que está lá no ensinamento do Cristo. Escolho o que vestir, escolho o que ingerir, escolho por onde seguir, escolho tolerar ou reagir. Escolho o que priorizar, escolho que decisão tomar, escolho a quem escutar, escolho permanecer ou avançar. Escolho como encerrar meu dia, escolho a melhor companhia, escolho a tristeza ou a alegria, escolho qual escolha me guia. Escolho buscar estar em paz,
Escolho o prazer da vingança fugaz? Escolho o que me melhora ou me apraz? Escolho ser firme ou tanto faz. Escolhas. Toda hora a vida nos traz. Pois pense um pouco e um pouco mais. Escolhas erradas aparecem demais e os resultados dela podem não mudar jamais. Muito obrigado a vocês. E que as bênçãos do Mestre Jesus se façam sobre todos nós.